Chegou. Está aí, sorteio das oitavas de final da nossa querida UEFA Champions League. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rafa. E hoje vamos falar, né? Eu quero comentar um pouquinho, dar minhas opiniões aí, talvez, sobre esses jogos, as oitavas de finais aí da nossa querida UCL, né? Primeira coisa que eu queria comentar é que esse final de semana agora eu não consegui. Eu vi o jogo do Corinthians, mas eu acabei não conseguindo comentar no canal. Então, enfim, peço perdão aí por conta disso. Mas seguimos, eu até pensei em fazer. E eu ainda tenho o meu vídeo. Eu estava esperando, na verdade, a Série B acabar para eu fazer meu vídeo sobre o Paulistão, tá? Então devo gravar esse vídeo sobre o Paulistão em breve. Mas hoje, num dia de convocação, sim, mas também num dia de definição dos grupos da Champions. Eu acho que também já falando sobre a convocação, acho que é a convocação muito correta do Tite. Mas a gente tem aí o Daniel Alves, que é o grande elefante na sala, né? Pra mim não devia ter sido convocado, mas que esteja aí, né? Aí que acontece? Aí se um jogo tiver que usar, imaginem o Mbappé, tá? Passando ali onde o Daniel Alves joga, tá? Só queria dizer isso aí. O Daniel Alves que inclusive deve estar indo comprar chuteira, né? Ele deve estar indo comprar uma chuteira nova aí porque ele descobriu que ele vai jogar, né? Então ele deve estar indo comprar a chuteirinha dele, beleza? Brincadeiras à parte, o Daniel Alves é uma lenda, tá? Eu sou um cara brincalhão, a verdade é essa. Mas, enfim, eu tive que fazer essa minha crítica aí. Eu acho que de resto a gente acertou em tudo, né? Talvez se a gente pudesse falar uma espécie de. A grande é, polêmica, né? Envolvendo essa convocação sem ser ali o Daniel Alves, eu acho que talvez é o Firmino ficando de fora e o Firmino que vive um bom momento no Liverpool, tá? Liverpool esse que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui do confronto contra o Real Madrid, né? E aí, uma primeira análise inicial, a gente tem o PSG contra o Bayern, né? Que acho que esse é o grande jogo, talvez se a gente olhar em termos de equipe. O PSG que sofreu aí nas mãos do Benfica, o Benfica que foi atrás, o PSG empatou com a Juventus e aí acabou entregando esse primeiro lugar. Não entregando, né? Porque o Benfica fez muito bem. Mas enfim. Bom, vamos falar sobre o primeiro confronto. Vamos por lá de cima para baixo, né? A gente tem o Leipzig contra o Manchester City, tá? Esse é o jogo que eu acho que ele também tem um favorito muito claro no Manchester City. A gente não pode duvidar da qualidade do elenco, que o Guardiola estruturando esse time, apesar que o City, nas últimas rodadas, parece que deu uma abandonadinha, né, na Champions, mas ok, né, não que isso mude alguma coisa agora para as oitavas, mas eu acho que, de novo, o favorito é o Manchester City para passar. O Leipzig é um time que começou mal, né, se a gente falar o Leipzig, se não me engano, da primeira ou da segunda rodada, onde o Leipzig toma um pau em casa do Shakhtar, tá? Perde de 4-1, mas ao longo do tempo, e aí se a gente pega os últimos 4 jogos do Leipzig na Champions, o Leipzig ganhou. Né? Então o Leipzig vem numa crescente, é um time que chegou em boa fase com o Nkunku comandando esse time, com o André Silva também lá na frente, Dani Olmo, né, entre outros nomes, o Fosberg, que hoje em dia se tornou um reserva, mas é um cara de muita qualidade vindo do banco. O Leipzig que eu acho que dá para surpreender? Não, não dá, mas é um time que vem numa evolução. Mas aí também a gente tem que olhar no cenário pré-Copa, né? Eu acho que a Copa vai influenciar muito essa Champions League porque você tem uma pausa, né? Você tem uma pausa, você tem os jogadores voltando, e os jogos acontecem só em fevereiro, tá? Acho que vale a pena a gente frisar isso aqui. Então a gente vai ter que esperar bastante ainda para isso acontecer. Mas o Manchester City de novo mais uma vez favorito, Haaland, todo mundo jogando muito bem no Manchester City, o time se encaixando. Tem um reserva de luxo do Julian Álvares aí, tá? Bom jogador argentino. Então, esse meu palpite é Manchester City passando, beleza? Clube Brugge e o Benfica. Cara, eu acho que é triste, eu diria que até esse confronto. Sério, é triste porque, querendo ou não, são duas. Eu acho que junto com a Napoli, talvez, a gente pode botar ali as grandes surpresas, na minha opinião. É óbvio que a Napoli é um time maior do que esses dois, mas. Não necessariamente que é Benfica. Mas você entendeu o que eu quis dizer. É, duas sensações. O Benfica muito bem no grupo e o Clube Brugge também, né, que liderou o seu grupo também. Liderou, não, desculpa, foi em segundo. É, então eu acho que é triste, porque alguma dessas grandes campanhas terão que acabar hoje. Terão que serem acabadas hoje. Não hoje, né? Enfim, você entendeu o que eu quis dizer também de novo. É, e cara, assim, é difícil você apontar favoritos, mas eu acho que se eu pudesse falar assim, eu acho que eu iria pelo lado um pouquinho mais da tradição. Eu acho que é um encontro equilibrado, né? São duas equipes ofensivas. O Bruges tem qualidade no ataque, a gente vê o Hugo lá fazendo uma temporada. Tem pontas de muita eficiência também a equipe do Bruges. Mas acho que pode acabar sofrendo quando vai no mata-mata. Né? O Benfica, vou dizer que o Benfica
é um matador, mas é um time que chega mais vezes. E temporada passada foi exemplo disso, né? E que mostrou melhores resultados, né? Apesar de, enfim, não ter vencido, o jogo do Liverpool é um exemplo disso. Então, eu acho que, não pela disparidade de elencos, nem por nada, eu acho que o Benfica é o time mais cascudo. E nesses momentos de Champions, a tradição fala um pouco mais alto. Mas eu acho que a grande pena dessas duas equipes aí, o Bruges talvez bem os dois surpreendentes, né, pelos seus motivos, mas eu diria que o Benfica passa. Mas de novo, acho que fica a minha ressalva que uma boa campanha vai acabar em fevereiro, beleza? Liverpool e Real Madrid. É, cara, assim, é um jogo difícil da gente dizer também, porque são duas equipes que já se enfrentaram, né, se enfrentaram na final da Champions passada. É, é, então, sei lá, é um pouco difícil a gente dizer. Pelo momento, eu diria que o Real Madrid se mostrou melhor, né, na temporada até agora, nessa Champions também. O Liverpool que começa mal, acho que parecido até com o Leipzig, mas não na mesma narrativa, mas o Liverpool também começa mal o ano, até na Premier League, e parece que agora, ainda, né, se a gente olhar resultados recentes, ainda tropeça, o Liverpool ainda tropeça bastante, mas é um time que também tem a casca de lá, o elenco é basicamente o mesmo, não tem o Sadio Mané, e a gente sabe que isso, o Liverpool teve que se adaptar, o Salah principalmente teve que se adaptar, né, porque o Salah ele faz uma função mais diferente agora com o Darwin Nunes, né? Mas o Salah que vem jogando muito futebol e pode ser um cara, eu acho que é um confronto onde qualquer um sai, né? Assim, cara, não acho que assim, não acho que tá mais pro Real, não acho que tá mais pro Liverpool. Eu acho que, para ser honesto, eu acho que o Real Madrid passa, é, porque o Liverpool foi muito inconstante ainda, apesar de ter mostrado uma evolução. Temos até fevereiro até lá, acho que também a gente frisar isso. A gente vai pegar um Real Madrid com vários jogadores indo para a Copa do Mundo também. O Liverpool com suas estrelas, se a gente for pegar talvez aí o Salah, o próprio Darwin Nunes, o pessoal mais do ataque, né? Se a gente quiser mais além, o Firmino, né? Essa galera não vai estar no ritmo, não vai ter jogado a Copa, né? Então vai estar, óbvio que, enfim, a temporada começa já em janeiro, mas você entendeu o que eu quis dizer também. Mas, assim, eu acho que é um grande jogo, um dos melhores também dessas oitavas de final. E se eu pudesse ser honesto, eu acho que vai dar Real Madrid, tá? Inclusive eu quero voltar nesse vídeo mais pra frente pra ver que eu vou cravar tudo, tá? Eu vou acertar tudo, já vou ser bem honesto aqui também. Brincadeiras à parte, eu acho que tem tudo pra ser um jogaço. É um jogo de final, né? E que eu digo com isso, com times que de novo já se enfrentaram na final. Eu acho que o Real Madrid vive um momento um pouquinho melhor e é mais elenco do que o Liverpool. Eu acho que se encaixou bem essa temporada mais uma vez o Real Madrid. Mas, enfim, temos que ver em Anfield, né? O Liverpool tem que fazer um jogo interessante de ida lá e vai voltar para o Santiago Bernabéu também tendo que demonstrar serviço, certo? E o Real Madrid é letal pelas pontas, acho que a final mostrou isso muito bem pra gente, né? Mas o meu palpite foi pro Real Madrid, beleza. Milan e Tottenham, né? O Tottenham é um time que eu até gosto de falar que é um time que gosta, né, de jogar Champions League de fazer esses jogos milagrosos, né? Lucas contra o Ajax, agora esse jogo contra o Marseille, né? Eu acho que é um confronto bem parelho, para ser honesto. O Milan de uma boa campanha, mas não para ser primeiro do grupo, né? Tinha um grupo relativamente ok, acho que o Salzburg é um time que surpreendeu bastante também, na minha opinião. O Dinamo começou muito bem, mas daí caiu de rendimento. E o Chelsea, para mim não surpreendeu o Chelsea, mas o Chelsea terminou em primeiro do grupo. E o Milan um pouco também, não sei se inconstante é a palavra para definir o Milan, tá? Mas a gente viu que nos jogos difíceis o Milan não conseguiu vencer. O Milan não venceu o Chelsea fora de casa e o Milan não venceu o Chelsea na sua casa. O Milan está de volta, a temporada passada também já estava na Champions, mas o Milan voltando esse ritmo de UEFA Champions League. E o Tottenham é um time que é cascudo, querendo ou não. O que eu posso dizer? É um time que consegue converter grandes resultados. O Milan vai ter que viajar para a Inglaterra com uma missão dura, né? E não foi para a Inglaterra, não venceu o Chelsea. O Chelsea acho que é mais elenco do que o Tottenham, mas enfim, o Tottenham é um time que consegue matar, né? Acredito que o Son deve estar jogando lá, né? Tem uma notícia que talvez o Son possa estar fora da Copa, né? Tomara que não seja o caso. Mas o Tottenham é um time que também tem qualidade, mas precisa estar num bom dia, né? Tem que tomar cuidado. É um time que às vezes eu acho que desperdiça muitas chances. Não é um time que, de novo, é um time que consegue classificações
lendárias, né? Momentos lendários, anos acréscimos, não sei o quê. Mas não é também um primeiro lugar que a gente gosta de. Não é um primeiro lugar no nível Real Madrid e Manchester City, né? O próprio Bayern, a Napoli, pelo que mostrou. Então acho um confronto parelho. Mas ao meu ver, quem tem que mostrar a responsabilidade é o Milan, tá? Eu acredito que o Tottenham é um time que ele consegue fazer bons jogos fora de casa e volta na sua casa aqui de novo. Não é um time tradicional, mas sempre vai buscar resultados, né? Eu diria que é um dos confrontos mais parelhos, para ser honesto, daqui. Não sei se necessariamente parelho em nível de jogo, mas eu vejo as duas equipes com chance de passar. A minha opinião é essa. Mas se eu fosse para dar alguém para passar, eu acho que o Milan vai passar. Eu acho que o Milan vai passar sim. O Tottenham, por mais que as coisas que eu comentei que o Tottenham é o time que vai buscar, é um time que não se mostrou sólido num grupo onde podia ter ido muito melhor, né? Foi o grupo D, né? Ninguém dava nada para esse grupo D. Putz, é um grupo que não tem cara de Champions, né? Tottenham, Frankfurt, Sporting, Marseille, com todo respeito, são times ali que são parecidos, sabe, assim por dizer. E foi uma putaria, desculpa a palavra aqui, mas foi uma putaria, né, isso que aconteceu. E isso, óbvio, é muito legal a gente ver isso, mas os times mostraram um nível parecido de jogos, né? O Tottenham, em dado momento, estava ficando fora, né, o Sporting passando, o Marseille passando, e o Frankfurt indo buscar a classificação também. Não sei se me convenceu esse nível de jogo. Acho que o Milan, em relação a esses times, tem mais nível de jogo. Mas, de novo, o Milan tem que fazer o dever dele em casa. Não adianta vencer Dinamo em casa, vencer Salzburg em casa e não vencer o Tottenham. Então acho que o Milan tem condição de vencer em casa e fazer um bom jogo fora. Mas o Tottenham, como sempre, perigoso. Mas eu vou de Liverpool. Olha, esse jogo aqui é um jogo muito interessante. Frankfurt de Napoli. O Frankfurt é um time que eu tenho mais familiaridade, né? Porque, enfim, como torcedor do Borussia, a gente acaba vendo mais coisas, acompanha um jogo ou outro. O Frankfurt é um jogador que eu gosto muito, que é o Daichi Kamada, né? E é craque, tá? O japonês é craque. Aceitaria, assim, de mãos abertas, tá? No Borussia Dortmund. Mas, enfim, só a sugestão para ele vir. E tem o Colomboani também, que vem jogando muito bom futebol aí. Talvez esses dois grandes caras do Frankfurt, né? Enfim, vamos ser honestos em relação a esse jogo. A Napoli é a grande favorita pelo momento, pelo que apresentou. A Napoli vem com esse time mais novo, esse time renovado, com o Kvaratskhelia, não sei pronunciar o nome do moleque. É muito bom jogador, tá? O Cavaradona, como ele é conhecido lá em Napoli, né? A Napoli é favorita pela campanha que apresentou. Mas eu acho que existe assim, eu acho que o Frankfurt não é esse time que tem essa identidade também, apesar da gente ter visto no grupo que é um time cascudo. Mas acho que para chegar nessa fase de Champions, eu não vejo jogadores no Frankfurt que possam ser essa referência. Apesar de, como eu falei, tem craques, né, se eu tirar para o individual. Mas acho que no coletivo vai encontrar dificuldades para jogar contra a Napoli. Né? E aí, tendo que jogar em Napoli, eu acho que é um jogo perigoso. Aqui também a Napoli é um time que a gente viu que vai para cima mesmo, não importa se está dentro ou fora de casa. E o Frankfurt, defensivamente, eu não acho que é um time que passa muita segurança. Então tem que tomar um pouco de cuidado para não ser surpreendido, principalmente aqui em casa. A Napoli é a grande favorita para mim, pelo que mostrou, pelo coletivo é um time melhor. E honestamente, eu acho que junto com o City, assim, com todo respeito ao Frankfurt, eu acho que é a maior desigualdade assim, entre dois oponentes. Assim, beleza? Vamos falar sobre o nosso Borussia Dortmund. O nosso Borussia Dortmund. Cara, assim, o meu voto de clubismo é que o Borussia vai passar. Mas eu falo isso com uma certa confiança, né? Em tempos passados, né, se a gente olhasse os adversários do Borussia, a Champions passada ela não existe, né, na história do Borussia Dortmund. Uma classificação tão fácil como poderia ter sido o time entregando a classificação. Vou deixar isso quieto, mas enfim. Essa Champions do Borussia, que começa muito bem e mantém um nível de jogo até que interessante. Perdendo uma vez lá pro City, naquele jogo, jogaço, mas como torcedor a gente fica, poxa, caraca, jogamos muito bem. É até chato falar, o time jogou como nunca e perdeu como sempre, verdade, mas pro Borussia isso vale muito. Melhor que muita coisa, inclusive. Portanto, que esse torcedor sofre com esse time do Borussia. Eu acho que o Borussia vai depender também de alguns fatores. O fator principal para mim é um pouco de sorte também, é o DM não estar lotado. O Borussia é um time que sofre muito com o nosso DM, mas que também apresenta uma inconstância muito grande na temporada.
Isso me preocupa demais, de fazer um jogo ruim aqui no Signal Iduna Park e não conseguir jogar bem lá na volta na Inglaterra. Mas sendo bem honesto, né? E aí, comparando elencos e temporadas, esse Chelsea não me surpreendeu muito esse ano. Você vê os resultados do Chelsea nessa Champions, ou resultados magros, ou aquela estreia contra o Dinamo, que perde, né? Óbvio que depois engata, né? Empata o segundo jogo e a partir da terceira rodada ganha todos os jogos, né? Isso, beleza, né? Goleou o Milan, que nem a gente falou há pouco tempo atrás, ganhou fora do Milan. É um time que tem jogadores muito bons, né? É, mas eu não vejo uma disparidade tão grande. Eu acho que o Borussia pode vencer aí, fazer um bom jogo. E o Borussia é um time que mostrou também que fora de casa, com um plano sólido, né? Com o nosso querido Terzic, fazendo uma boa estratégia. Né? O Bellingham sendo esse cara referência do time, o Royce voltando em grande fase, né? Vamos torcer pro Royce estar bem. Eu acho que tem tudo para ser um dos bons confrontos dessa oitava de finais, o clubismo à parte. O meu voto é do Borussia, mas de novo, eu falo isso com confiança, eu acho que realmente dá. Eu acho que dá pro Borussia fazer um bom jogo e passar contra o Chelsea. Então meu voto vai pro Borussia Dortmund aqui. Vai surpreender muita gente sim. O Borussia surpreenderá muita gente sim, mano. E, cara, eu gostaria que isso acontecesse, sendo bem honesto. Tá. Porto e Inter, tá? Vamos lá, vamos falar sobre Porto e Inter. O que eu posso dar dessas duas equipes? A Inter tinha um grupo difícil, conseguiu passar, por mérito seu também, é, mas eu não vejo a Inter muito bem assim também não. É, não é à toa que não é o primeiro do seu grupo, né? Beleza, que é o Bayern de Munique, né? Aí você pode argumentar por esse caminho. E o Porto foi muito bem no seu grupo. Um grupo onde a gente tem o Atlético de Madrid apático, né? E aí, sendo bem honesto, esse era um grupo, não vou dizer que era um grupo fácil, mas era um grupo que ele dava margem de erro, tirando o Atlético, para você ter um bom segundo colocado. Né? Se a gente pegar a expectativa, o que se espera, para mim, Bruges e Porto iam brigar por esse segundo lugar. E o Leverkusen é uma piada, a gente sabe o que é o Bayern Leverkusen hoje em dia. E no final o que aconteceu foi que o Atlético de Madrid não ficou nem na Europa League, e o Leverkusen foi. E o Porto pegou a primeira colocação com uma grande temporada do Taremi, né? O atacante de Israel jogando muita bola nesse time do Porto, né, junto com os outros brasileiros. E eu gosto muito do Porto, cara, um time que é ofensivo, né, tem 12 gols nessa fase de grupo, inclusive. Mas vai pegar uma Inter que é dada mais como favorita, né, por contas de elenco, talvez. Mas por momento, e pelo que apresentou, eu acho que o Porto tem condição de fazer bons jogos, principalmente em Portugal, na volta, vai decidir. É, e a Inter, óbvio, com bons nomes para cavar, eu gosto muito do Dzeko, pessoalmente, né, o Lautaro em um bom dia. Provavelmente teremos o Lukaku já melhor, né, em fevereiro. Eu acho a Inter mais elenco e ainda mais madura assim, nesse ponto, sabe? Eu acho que o Porto não tem um grande nome assim, mas é uma grande apresentação do Porto nessa Champions. Eu acho que a Inter passa, mas com uma grande ressalva também que essa oitava de final pode ir pro Porto de maneira tranquila. Também acho que é um dos mais equilibrados, assim, pra ser honesto, beleza? E aí? Ai, ai, Paris Saint-Germain. Assim, ó, pra quem não me conhece, eu sou totalmente contra o Paris Saint-Germain, tá? Pra mim, riqueza não compra grandeza. Jamais. Jamais. E o PSG, com todos os elencos que já teve, nunca fez nada. Ah, mas o Neymar tá. Moleque, eu amo o Neymar. Amo o Neymar. Mas, poxa, eu sou anti-PSG, essa é a grande verdade. Eu sou anti-PSG. E eu falo aqui, eu falo sim. É, Mas eu odeio o Bayern de Munique também. Então acho que esse é o confronto mais equilibrado, né? Se a gente for pegar os dois elencos, as duas equipes, um gigante cai aqui, né? Justo a gente falar isso, né? Um riquinho, um grande cai aqui, de fato. E eu, honestamente, eu acho que o PSG vai cair mais uma vez, o PS quase. É, o PSG tem uma zica eterna na Champions League, mas foi o que aconteceu. Né? Foi o que aconteceu. É um grande confronto em termos de nome. É, o PSG, na minha opinião, entra aqui como time a ter que se provar, tá? Porque o Bayern é muito sólido em casa, um time que faz muitos gols, letal. A gente tem o Choupo-Moting jogando muita bola, não é referência do grupo, não é isso que eu tô querendo dizer, do ataque, né? Quer dizer, do grupo do ataque, né? Do grupo da Champions, mas
Eu vejo o PSG com maus olhos aqui. Eu acho que o PSG não vai passar, tá? A minha opinião é essa. É triste, é triste. Neymar ficar de fora de novo, Neymar perder mais uma Champions. Mas o Neymar ele vai estar em um pós-Copa do Mundo, pós-Hexa, amigão. Ele vai estar bem tranquilo em perder essa Champions, beleza? Então esse meu palpite é o Bayern de Munique passar. Mas é um jogaço, tá? É um jogaço, é um jogo de final de Champions, inclusive, também. Vale a pena lembrar. E o Bayern saiu melhor da última vez. Então acho que é isso, assim, acho que eu falei tudo, não sou o cara mais detalhista possível. É, não estava aqui com umas anotações para fazer. Falei mais o que eu achava aqui, um freestyle, assim por dizer, beleza? Então deixa eu só recapitular meus palpites. Vamos lá: Manchester City, Benfica, Real Madrid, Milan, Napoli, Borussia Dortmund, sim, Borussia Dortmund, Inter e Bayern de Munique passarão para as quartas de finais, beleza? Então é isso, comenta aí seus palpites, faz a sua listinha em ordem. Se vocês querem que eu faça um vídeo comentando a Europa League, eu também posso fazer. Mais pra frente vai ter um vídeo no canal comentando o Paulista também, os grupos do Paulistão. E, ainda por cima, faça uma convocação, vamos falar na geral. Outra coisa que eu quero fazer, todo pós-jogo de Copa do Mundo, eu vou tentar trazer jogo aqui, a não ser que eu esteja vendo jogo em algum outro lugar, que provavelmente vai acontecer, mas aí no decorrer do dia eu trago, beleza? Então é isso, eu sou o Rafa, vou por aqui. Não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar pra gente voltar mais a falar sobre o nosso grandioso futebol, beleza? Tchau, tchau.